Fala galera, bom demais a conta? Aqui ó, hoje a gente vai falar aí dessa aula 8 das políticas públicas de atenção à saúde e vulnerabilidade social, porque são ações importantes aí voltadas, para atenção à população e claro, considerando aí até mesmo a característica de grupos de risco, as possibilidades que podem surgir. Direito à saúde já foi reconhecido, na Constituição Federal, que a gente já falou sobre ela, porque nosso país ainda tem alguns desafios, tá? Tem algumas condições, para se chegar a esse direito, e a Constituição Federal que criou o SUS, que na verdade ela deu as diretrizes. Lembra que a gente já falou da 8ª Conferência de Saúde, que deu base aí para os artigos, 196 ao 200 da Constituição, e claro, a Constituição é que determinou quais ações, quais os serviços de saúde que deveriam ser oferecidos aí da forma universal, integral e até igualitária à população. Com o processo de urbanização da sociedade brasileira, houve uma condição dos centros das cidades se tornarem estratégicas para organizar o SUS, e é claro que essa estratégia foi importante porque eles se tornaram grandes, enormes contingentes de população, fazendo com que houvesse aí um número muito grande de pessoas, principalmente voltados aí para a questão de estarem vulneráveis, tanto biológica, quanto social e econômica, quanto culturalmente. Vulneráveis em que sentido? Pessoas que poderiam se expor mais facilmente a contaminações, pessoas que poderiam ter alterações econômicas muito significativas, ora muita renda, ora pouca renda, e até mesmo a questão cultural. Até mesmo a questão de um número muito grande de pessoas com níveis culturais diversificados, com necessidades de conhecimentos, com formação de forma diferenciada. E claro, para enfrentar esse desafio, e além disso, ajudar aí na proteção, aqui ó, proteger de forma eficaz, tá aqui ó, as necessidades das pessoas, a estruturação do SUS, a criação do SUS tem duas estratégias simples, que primeiro é criar uma rede de atenção geral a ações e serviços públicos, oferecendo esse acesso universal, integral e igualitário, ou seja, organizar uma assistência que realmente cumpra o papel de dar a atenção necessária à população. E claro, organizar as redes de atenção. Dentro disso, o princípio de equidade, ou seja, tratar as pessoas dentro das suas necessidades, tratar as pessoas dentro daquilo que elas precisam. O Estado aí, ele deve estar organizando a rede pública que vai tratar desigualmente os desiguais, ou seja, eu preciso de uma assistência a um cardiologista, meu amiguinho precisa de um clínico geral, meu coleguinha precisa a minha amiguinha, um gineco. Então assim, cada um vai ter o seu atendimento dentro daquilo que ele precisa, cada um vai ter a sua necessidade atendida. E claro, o princípio da equidade é que vai trabalhar com essa atenção especial a grupos sociais específicos, atendimento aos idosos, atendimento às crianças, atendimento às gestantes, povos indígenas. Então, cada momento, cada condição de vulnerabilidade terá uma assistência voltada para a sua necessidade. E com isso, de acordo com o IBGE de 2010, 84,5% da população estão nos centros urbanos e dessa forma estão mais vulneráveis, estão mais propensos a condições de desigualdades. E quando se trata com pessoas com vulnerabilidade, as vulnerabilidades podem ser de saúde ou socioeconômicas, aqui, ó, vulnerabilidade de saúde ou socioeconômica, que vai afetar aqueles que pode ter aí alguma necessidade de um atendimento mais específico, ou podem ser por um grupo, ou pelo indivíduo que vai estar fragilizado. Pode ser por aquelas pessoas que têm aí uma condição biológica, uma condição heredito-familiar, já tem um histórico na família de alguma patologia específica e aí precisa de um atendimento, ou pode ser aqui, ó, de um grupo, de um indivíduo, de uma parcela da população onde vai residir, pessoas que têm vulnerabilidade com relação à estrutura social, pode ser de acordo com o grupo, moradores de vilas. Então existem várias perspectivas diferentes quando se trata de vulnerabilidade. Portanto, ela pode ser causada por diversas iniquidades sociais. As vulnerabilidades podem ser por causa de renda,
cor, educação, local, moradia. E o SUS está trabalhando aí com estratégias para diferentes métodos para atingir esses grupos. E essas políticas podem ser trabalhadas de 3 formas: voltadas a grupos em vulnerabilidade, atenção à saúde indígena e às fases do ciclo de vida. Ah, não, nós vamos trabalhar com as gestantes, nós vamos trabalhar com os bebês. Ah, não, nós vamos trabalhar agora com os adolescentes, agora com os adultos, com as mulheres, com os homens. Então, existem essas condições, essas características que são voltadas para o SUS. Então, quando a gente pensa em vulnerabilidade, podem ser com grupos. Ah, não, nós vamos trabalhar especificamente com as tia lá da Guaicurus. Pronto, são pessoas vulneráveis a ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. São pessoas vulneráveis porque dependem do tipo de trabalho delas, né? São profissionais do sexo. Ah, não, nós vamos trabalhar com o grupo indígena. Né? Não, nós vamos trabalhar com as crianças, nós vamos trabalhar com os idosos. Então, existem essas políticas voltadas para cada grupo. Entre as políticas de equidade, ou seja, para atender às demandas individuais, aí tem política para a população negra, para a população LGBT, para a população de campo, né, que mora em floresta, para aquela questão que trabalha com as águas, de pessoas que são isoladas e até mesmo situação de rua. Isso tudo é voltado para atender à condição de equidade no SUS. E aqui vem o SUS, né, reduz a episiotomia, né, ao tirar o médico do parto normal, tá, ou seja, teriam, né, a questão do Sofia Feldman, tá, das episiotomias, que na verdade aqui a reportagem fala que é o corte feito entre a região do ânus e da vagina, que não é, tá errada essa reportagem, porque a episiotomia é um corte feito no períneo, é no espaço que existe entre o canal anal e o canal vaginal, e claro, se ela é feita corretamente, ela é feita em diagonal para o lado direito da mamãe, o que leva à condição de evitar que haja uma laceração de períneo ou uma fístula anovaginal, que vai aí complicar e vai ter uma série de dificuldades. É lógico que esse processo ele é importante, né? Então é uma questão das mamães estarem vulneráveis, a questão de denúncias, né, que deveriam existir para a questão do abuso, das condições maternas, a questão da violência sexual que poderia acontecer, tá, os atendimentos, né, das mulheres em situação de violência, como que ela tem que ser atendida, como que ela deve ser tratada, a política nacional aí de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, LGBT, tá, as políticas voltadas para atender essa população específica devido aí à discriminação, devido aos preconceitos que existem na área, as campanhas, né, que vão estar sendo criadas para atendimento da população. E não se esqueçam, turma, o que eu sempre falei para vocês, paciente é paciente, então assim, a opção sexual dele não importa, ele é paciente, tá? Isso não quer dizer nada. Ah, mas ele é paciente do mesmo jeito, não deixa de ser jamais, independente aí da opção que ele tenha, e melhor ainda, independente da orientação sexual, ele é ser humano. Então o que nós temos que fazer é atender ao ser humano. Nosso trabalho é isso, não é criticar a pessoa. Ah, mas tudo bem, você tem a sua crença, você tem os seus valores, você tem aí as suas condições pessoais, mas quando você está na assistência, não leve isso para a assistência. Cada paciente é um paciente, cada pessoa é uma pessoa. Isso é equidade, isso é tratar o desigual de forma igual. Isso é respeitar o indivíduo, isso é respeitar a decisão. Então, se é bissexual, a opção é dela. Se é lésbica, a opção é dela. Ah, não, é o bissexual, a opção é dele. Então, assim, cada um tem a sua decisão, cada um opta pela condição que tem. E nós, na área da saúde, temos que cuidar de todos eles. Aqui vem a questão, tá, das pessoas que vão estar no sistema prisional, tá, uma condição aí de dar a saúde a essas pessoas que estão dentro, né, desse sistema prisional. Atenção à saúde indígena, né, que aí vai ter uma unidade básica específica para atendimento, uma condição de criação de meios de assistência a essa população.
Nós temos aí a questão de, a partir do momento, né, que os indígenas estão sendo cuidados, uma redução das taxas de mortalidade infantil. Então nós temos aí, tá, uma condição de assistência adequada. E, claro, os homicídios, quando comparados às taxas de negros com não negros, tá, nós temos aí uma alteração muito grande, principalmente pela própria condição, tá, da cor, né, e, claro, da população negra. Tá, alguns indicadores de saúde com relação aí a presença de diabetes, as taxas de mortalidade por diabetes, por hipertensão. Tá? Logicamente aqui fala somente do número de mortes, mas não fala da incidência patológica, tá, da doença, porque pode estar associado sim ao DNA, à formação genética, tá, a outras condições. Mortalidade materna no pré-parto e no pré-natal. Então existe aqui uma condição, tá, de consultas, o mínimo recomendado é de 6 consultas, a de mortalidade materna, né, a comparação que poderia fazer, mas agora é claro que existem as condições que eu falei com vocês, aqui ó, saca só isso aqui ó, bonitinho ó, causa de morte materna de mulher negra, hipertensão, hemorragia, infecção puerperal. Logicamente que esse processo ele pode estar associado, tá, não é a questão de cor, não é para falar assim, nossa, é porque atende mal as mulheres negras, não é isso. Existem estudos genéticos, existem estudos dentro da área de genética que falam que algumas raças elas são mais suscetíveis a algumas complicações do que outras. Existem estudos, eu vou repetir para vocês ficarem cientes, existem estudos que falam que a população negra, aqui é homem ou mulher, tá? Mas como está falando de mortalidade materna, por isso está falando de mulher. Hipertensão ela é mais comum na população negra. DNA, está lá no material genético do negro. Hemorragia, quadros de infecção puerperal. Ah, mas não quer dizer nada. Ah, a mulher branca é melhor tratada. Não é. É a questão do DNA, suscetibilidade infecciosa, característica que existe dentro do DNA. E claro, né, que a mortalidade infantil, tá, existe um dado que fala que 47% foi de crianças negras, 38% de crianças brancas. Aí outro levantamento que a gente pode pensar, que morreram 47% de crianças, mas nasceram o mesmo número? Nasceram 100 crianças negras e 100 crianças brancas? Porque fica muito fácil, né? Eu pegar, por exemplo, nasceram 400 crianças, 500, 600, mas ali é só um comparativo, tá? E pode ter ali a suscetibilidade, tá? E ali formação congênita, estado de prematuridade, alguma infecção perinatal. Então não é simplesmente pegar um dado isolado, tem que investigar a causa, saber realmente o que está acontecendo. Tá? Logicamente que existe a questão do racismo, tá? Mas não é um tabu na nossa sociedade atual. Ele é presente, isso eu não vou negar. Mas ele precisa ser trabalhado, tá, de uma forma mais tranquila. E claro que existem aí todas as condições que levam à caracterização de grupos de vulnerabilidade das políticas de assistência. Turma, daqui a pouco a gente volta aí para dar sequência com a aula 9, falando um pouquinho aí de outros assuntos do SUS. Abraço a todos e nós nos vemos depois. Até!